Fala aí, rapaziada. Dudu Rangel aqui na área. E hoje nós vamos fazer uma aulinha básica, bem básica, da Lei 9455/97, que trata dos crimes de tortura. Fechou? É uma lei que é bastante cobrada em concurso de carreira policiais, sabe? E que todos os artigos, todos os parágrafos já vi sendo cobrados em prova. E ao final dessa aulinha teórica que eu vou mostrar para vocês lá o que eu estou falando. Vamos partir para a primeira aqui para a gente não perder tempo e não ficar chata a aula? Partiu. Tá aí, o primeiro slide está na tela, tá? Aí vamos lá, tortura, né? Artigo 1º, que vem definir o que são os crimes de tortura. Nós vamos partir para cima aqui, vamos lá. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Fechou? Violência ou grave ameaça. Constranger. Causando-lhe sofrimento físico ou mental. Isso aqui é crime de tortura. Aí vem aqui, ó, o dolo, tá? Que dolo é esse aqui? Ó? Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Isso aqui também é crime de tortura. Isso aqui é um dolo específico, perfeito? Informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Isso aqui pela doutrina é chamada tortura probatória. Falou? Tortura prova, tortura confissão, do jeito que vocês quiserem aí, a doutrina costuma cobrar desse jeito, perfeito? Aqui nós temos, ó, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, também é, e em razão de discriminação racial e religiosa. Eu já vi aqui, ó, em questão de prova, ao invés de racial ou ao invés de religiosa, eu já vi sexual, perfeito? Porque o pessoal acha que essa parte aqui cabe, é um dos dolos do crime de tortura, mas não, é só racial e religiosa. Fechou? Vamos lá. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Reparem vocês aqui, ó, que eu grifei esse intenso sofrimento físico ou mental, porque nesse tipo de tortura, que é a tortura castigo, tem que haver um intenso sofrimento físico. Você não vai ver aqui em nenhuma outra parte do crime de tortura esse termo intenso sofrimento físico. Somente na tortura castigo. Fechou? Vamos partir para a próxima? Vamos lá. Ó, o segundo slide está aí na tela. Aí lá no parágrafo 1º do artigo anterior, né? Parágrafo 1º do artigo 1º, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não restante medida legal. Vocês estão vendo aqui, ó, intenso sofrimento físico? Não vão ver, porque esse intenso sofrimento físico está lá na tortura castigo. Preste atenção, tá? Aí está o parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção ou de 1 a 4 anos. Isso aqui é chamada tortura omissiva. É a omissão. Fechou? Isso aqui, ó, é uma tortura omissiva. Tortura própria. Por que é própria? Porque só quem tem o dever de evitá-la ou apurá-las incorre nessa pena de detenção de 1 a 4 anos. Ou seja, tortura própria. Assim como lá na tortura castigo. Porque só quem tem o dever de guarda, o poder ou autoridade. Fechou? Vamos lá. Aí que nós temos a qualificadora do crime de tortura. Por que qualificadora? Porque mudou o patamar. Você vai ver, ó. Se resulta, geralmente o crime de tortura vem aqui, de 2 a 4 anos. O crime de tortura de 2 a 4 anos, exceto a tortura omissão, que é de 1 a 4 anos e é crime de detenção. O restante é reclusão. Fechou? E nessa aqui muda o patamar da pena. Vou te mostrar por quê, ó. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10. Show? Grave ou gravíssima. Não tem lesão corporal de natureza leve. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16. Dudu, como é que eu vou gravar isso? Simples. Você vem aqui, ó, grava a primeira pena da lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, que é 4. Vai dobrar somente a primeira, e vai para 8. E a segunda não vai para 20, vai para 16. Tenta gravar dessa forma. Comigo funcionou. Aí nós vamos para a causa de aumento de pena, que é cobrado o tempo todo. É a parte que a banca mais cobra. Show?
que aumenta de 1/6 até 1/3. 1/6 até 1/3. Preste atenção. Se é cometida por agente público, a banca vai botar aqui, ó. Se é cometida contra agente público, vai estar errado. Porque esse crime de tortura aqui, com aumento de pena, ela é praticada por agente público. Show? Vamos lá. Mais uma. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portadora de deficiência. Deficiência. Não fala mental ou nem física. Ele não restringe. Show? Vamos lá. Adolescente ou maior de 60. A banca vai botar maior de 70 para fazer você confundir com a LEP, com o Código Penal e assim vai. E se o crime é cometido mediante sequestro, também é outra causa de aumento de pena, de 1/6 até 1/3. Show? Vamos partir para o próximo slide? Partiu, próximo slide. Tá aí o próximo slide na tela. Aí lá no parágrafo 5º, o que você vai ver? A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Não é nem o triplo, nem o quadro e nem pela mesma pena aplicada. Pelo prazo da mesma pena aplicada. O que significa isso, Dudu? Se o cara for condenado, por exemplo, lá naquela tortura qualificada que resulta morte, que é de 8 a 16, e ele for condenado aos 16, que é o patamar máximo da pena, ele vai cumprir os 16 anos e ainda vai ficar 32 anos sem poder exercer cargo, emprego ou função pública. Olha só que sanhaço que ele vai passar. Parágrafo 6º, ó. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Isso aqui tá manjado, tá? A tortura, ela não é imprescritível, ela prescreve. O que acontece com ela é que ela não cabe fiança e não pode haver graça ou anistia. A banca vai trocar isso aqui, ó. Vai botar imprescritível, vai botar suscetível, para fazer você confundir lá com o que diz o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que os crimes de racismo e ação de grupos armados contra a ordem democrática do país, do Estado democrático, aquela situação toda, que é imprescritível e inafiançável. Perfeito? Vamos embora. O condenado, aqui nós temos um problema, porque a Lei 9455 diz isso aqui, ó. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, que é a tortura ou omissão. Show? Iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. A Lei 9455/97 diz isso. Mas nós temos uma decisão do STF que diz que isso aqui é inconstitucional. Se vier perguntando pela lei, é isso aqui. Se vier perguntando pela jurisprudência do STF, você vai fazer o que eles mandam. O que está decidido lá. Show de bola? O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime, esse é o artigo 2º, tá? Não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrar seu agente em local sob jurisdição brasileira. Isso aqui é denominado de extraterritorialidade incondicionada. O que significa isso? É que esse crime, quando ele é cometido fora do território nacional, mas a vítima é brasileira, ou o agente encontrar-se em local sob jurisdição brasileira, vai ser aplicada a Lei 9455/97. É isso que está dizendo nesse artigo aí. Show? Partiu? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, em duas questõezinhas, o que a banca cobra, tudo que eu falei aqui, para vocês terem certeza do que eu estou falando. Preste atenção, olha só, hein? Partiu? Primeira questão. Tá aí na tela a primeira questão, olha só. É de 2022, tá? Instituto OCP, que adora cobrar preceito secundário. Mas está mudando esse pensamento da banca. Foi para prova para delegado de polícia substituto lá
lá de Goiás, Polícia Civil de Goiás. Questão boa, questão de concurso de alto nível, e olha como é que vem cobrando aqui, ó. O crime de tortura e suas circunstâncias são tipificados em lei penal especial. Perfeito, 9455. Sobre o delito em questão, assinale a alternativa correta. Aí vocês vão vir aqui, ó. Agora já é prestando atenção e aprendendo a fazer a prova. Fechou? Vamos lá. Olha o que vem aqui na letra A, ó. Se do crime de tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos. Aí já começa errado, ó. Porque você viu lá que é de 4 a 10. Se resulta a morte, é de 12 a 30? Não, é de 8 a 16. Tá lá no artigo, tá lá na lei. Depois vocês vão conferir lá. Letra B. A condenação pelo crime de tortura acarretará a suspensão temporária do cargo, função ou emprego público. Não, temporária não. Suspensão temporária é perda do cargo, parceiro. É a perda do cargo, função ou emprego público do sentenciado. Ele perde o cargo. Já era. Vai fazer outro concurso depois de ter cumprido o dobro da pena aplicada. O dobro. Letra C. O crime de tortura não é afiançável? Perfeito. Ele é inafiançável pela autoridade policial. Mas é pela autoridade judicial? Não. Ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. A letra D, ó. A pena do crime de tortura será aumentada de 1/6 até 1/3. Se o fato delituoso for cometido por agente público, ó. Por agente público, não é contra. A banca vai botar contra aqui para te quebrar. Aí você vai fazer o quê? Letra D de dado. Certinho. E vamos ver por que a letra E está errada? Vamos ver. O crime de tortura é suscetível de induto ou coletivo, mas não de anistia? Toda errada, né? Toda errada. E nós vamos lá para o gabarito, para a gente conferir se está certinha a questão. Vamos lá? Tá aí o gabarito, ó. Gabarito letra A, errado. Por que está errado? Porque a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10. Aí vem e quando resulta a morte? Dobra a primeira, reclusão de 8 e não dobra a segunda, vai 16. Reclusão de 8 a 16. Por isso que ela está errada. Eu botei aqui, ó, 9455, artigo 1º, parágrafo 5º, artigo 1º, parágrafo 3º, que é para você lá e conferir. Por que a letra B está errada? Porque a condenação acarretará a perda do cargo, não tem suspensão não, ele perde o cargo. Função ou emprego público. E a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Por que a C está errada, Dudu? Olha lá, eu falei para você, ó, lá na CF, ó, diz o seguinte, ó, a lei considerar inafiançáveis e insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura. Eu vou complementar, ó, a prática de tortura, o tráfico e o terrorismo. E os definidos como hediondo. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Show? Vamos para D? Que é a nossa correta? Está lá no artigo 1º, parágrafo 4º. Ó. A pena aumenta-se a pena de 1/6. Ó, 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido por agente público. Por agente público. É a nossa correta. E a letra E está errada por quê, Dudu? Tá aqui, ó. O gabarito dela aí, ó. Porque lá na 8.072, os crimes hediondos, a prática de tortura, e o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e o terrorismo, são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Show de bola? Vamos ver a segunda? Se a gente consegue tirar alguma coisa de boa dela? Vamos lá. Partiu segunda, hein? Então vamos lá para a segunda questão que eu falei com vocês. Ó. É uma prova de 2022, quem aplicou foi a Fundatec, de agente penitenciário. Show? Atualmente policial penal. Então vamos lá. Com base na lei 9455, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta. Concurseiro iniciante. Marca isso aqui. Por que, Dudu? Porque a primeira vai estar correta, você vai marcar e vai correr para o abraço. Você começou agora. Você está com sangue nos olhos e vai errar essa questão simplesmente por causa disso aí. Quer ver? Letra A. O crime de tortura é inafiançável? Sim, ó. Falei? Tá certo. Ele quer incorreto. Você não vai marcar essa. O crime de tortura é insuscetível de graça ou anistia? Sim.
Sim. Nós temos um problema nessa questão aqui, porque ela está incompleta e a banca deu como gabarito a letra C. Ué, Dudu, por que está errada essa? Porque o condenado por crime previsto na lei de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, sim. Mas tem uma hipótese de exceção aqui, ó. Qual é a hipótese? A tortura omissiva. Salvo a hipótese do artigo, quer dizer, do parágrafo 2º desta lei. Artigo 1º, que é a tortura omissiva. Essa prova foi bem, essa questão foi bem sem vergonha, que você precisaria entender a letra de lei. Depois eu vou mostrar para vocês lá. Vamos lá, a letra D, ó. Aquele que se omite em face das condutas descritas nesta lei, quando tinha o dever evitá-las, incorre em crime. Tá certo. Mas nesse caso aqui, ó, ele não inicia a pena em regime fechado. É, mano. Banco é a alma do cão, assim. Vocês têm que ficar de olho. Letra E. A lei de tortura aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira, ou encontrar-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Certinho também. Hipótese de extraterritorialidade incondicionada. O que traz de bom nessa questão? Ela traz de bom o seguinte: você vai marcar a que está mais errada. Qual é que está mais errada aí? É a letra C. Porque aquilo que eu falei, a hipótese de exceção disso aqui é o cumprimento, quer dizer, é o crime da tortura omissiva, que gera uma detenção de 1 a 4 anos. Aí você vai ter que ir lá no Código de Processo Penal, por que não inicia um regime fechado, tem as hipóteses lá. Então é isso, vamos lá para o gabarito? Vamos lá. Tá aí o comentário da questão, ó. Vamos lá, deixa eu botar o lapisinho aqui. Alternativa A, tá correto. Por quê? Porque o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Por esse motivo. Por que a B está correta, Dudu? Porque o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Por que a C está errada? A C está errada por causa disso aqui, ó. Só por isso. Porque realmente a tortura omissiva, você não inicia o cumprimento de pena em regime fechado. Está na lei 9455. Por quê? De 1 a 4 anos. A pena inicial, 1 ano. Aí você vai ter que ir lá no CPP, se vier na sua prova, entender por que o regime não é inicialmente regime fechado. Por que a D está correta, Dudu? Porque aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção, ou seja, incorre em crime. De 1 a 4 anos. E a E está correta por quê? Porque é a hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional ou fora do Brasil, mas a vítima é brasileira e o agente está em local sob jurisdição brasileira. Show de bola? Então, é isso aí que eu tinha para falar para vocês com relação a essa lei. Você pode perceber que em 2 questõezinhas a banca cobrou toda a lei de tortura. Nada ficou de fora. Então é isso. É uma lei tranquila, é uma lei fácil, que em meia hora, 40 minutos você destrói ela. Então, mais uma vez, eu agradeço por vocês aí pela atenção, tá? E vamos que depois vem mais. Um abraço.